Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa avaliação de História e Geografia. Vamos prestar bastante atenção, é uma avaliaçãozinha rápida, tá bom? Então, pessoal, aqui na primeira questão está dizendo assim: com a ajuda dos pontos de referência, podemos chegar em diferentes lugares. Escute a orientação com atenção e localize a casa da Aninha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar a casa da Aninha. Depois a gente vai pensar como que a gente responde no caderno para quem está sem a prova física, tá bom? Então, primeira orientação é que a Aninha mora perto da praça. Agora, na telinha aqui, junto com a prof, vocês vão localizar a praça. Localizou a praça? Então, tá bom. Primeira orientação, ela mora perto. Vamos descobrir onde que ela mora. A sua casa fica ao lado do shopping. Olha aqui, a casa dela fica ao lado do shopping. Shopping. Tudo bem? Então, localiza o shopping. Quando você localizar o shopping, você vai perceber que a casa dela é em frente a uma outra casa, que é a casa do Daniel. Tudo bem? Então, pessoal, prof, mas como que eu vou responder? Se você tiver com a prova, você vai pintar a casa dela. Pronto. Agora, se você não tiver, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai indicar com de outras maneiras onde é a casa. Por exemplo, a casa dela fica do lado direito ou do lado esquerdo? A casa dela fica a primeira, é o segundo prédio da casa, ou daqui é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, por exemplo, você vai falar, é do lado direito ou do lado esquerdo? É a primeira, segunda ou a terceiro prédio da rua, tá bom? Então, você vai descrever a localização dela. Fica ao lado de, na porta tem isso, tudo bem? Então, se você não tem a prova aí para você só pintar, você vai descrever onde que ela está. Passando para a próxima, é uma questão tranquila também. Aqui está dizendo assim: pinte de verde o que normalmente encontramos nas ruas. Então, no caso, você não vai pintar de verde, você vai copiar no caderno só o que a gente encontra na rua, tá bom? Calçada, veículos, avião, árvores, poste, cama, pia. Quais dessas coisas normalmente a gente vê nas ruas? Vou repetir: calçada, veículos, avião, árvores, poste, cama, pia. Tudo bem? Aí você vai copiar só as palavrinhas que a gente normalmente encontra na rua. Se você está com a prova em mãos, aí você vai pintar o que a gente encontra na rua e deixar sem pintar o que a gente não encontra, tudo bem? Na questão 3 é uma questão bem simples. Está dizendo aqui assim: observe a imagem. Então, a gente está vendo essa imagem aqui, ó. É um instrumento que a gente, sempre observa na sala, que a gente sempre olha. E tá falando aqui que o ser humano cria diversas formas de contar a passagem do tempo. Esse que aparece aqui na imagem é uma dessas formas. Que forma é? É a posição das estrelas no céu? É um relógio? Um horário escolar? Ou um calendário? Repetindo, esse instrumento aqui é a posição das estrelas no céu? Um relógio? Um horário escolar? Ou um calendário? Vai copiar só a alternativa certa. Se você está com a prova em mãos, você vai fazer um xizinho, tudo bem? Depois a gente tem uma outra imagem aqui, na próxima questão. Que está dizendo assim, ó.
né? Observe bem a imagem. Você já identificou que lugar é esse? Então, essa imagem mostra um lugar que faz parte do nosso cotidiano. Que lugar é esse, pessoal? É a escola, né? E aí, quais são os dias da semana em que esse lugar não recebe as crianças? Então, quais são os dias que nós não vamos à escola, que nós ficamos em casa descansando? Você sabe? Se você está com a prova, registre aqui nas 2 linhas. Se você não está, copie para mim a resposta no seu caderno. E por último, para encerrar nossa prova, está dizendo assim, que o Mário é avô do Henrique. Ao procurar fotografias antigas da família, Mário encontrou essas fotos que registraram um momento da vida de seu pai, bisavô de Henrique. Então, pessoal, essas fotos estão todas fora de ordem, né? As fotos do bisavô do Henrique, tudo bagunçado. Como as fotos, né, estão desorganizadas, o Mário resolveu organizar da mais antiga para a mais recente. Então, aqui na vida do bisavô dele, o que aconteceu primeiro? Primeiro a imagem 3, a imagem 2 ou a imagem 1? E depois, o que aconteceu, né? Se a gente for traçar a vida do bisavô do Henrique, o que veio depois? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Então, a gente está vendo 3 momentos da vida dele. Você vai ordenar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois e o que aconteceu por último, tudo bem? Como que você vai fazer isso? Se você achar que o primeiro é a imagem 1, exemplo, tá? Não necessariamente é. Você vai escrever a imagem 1. Depende, né, da ordem que você considerar, mas você vai classificar por essas imagens. Pode pôr só os números, tá? Não precisa pôr imagem 1, imagem 2, imagem 3. Pode ser só pelos números, mas você vai organizar a vida dele por meio dessas imagens, tá bom? Depois vai escrever como ficou a sequência correta das fotos. Obrigada por assistir, pessoal. Se tiver mais dúvidas, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, tudo bem? Então, obrigada e até a próxima!